Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Daily Techs. Eu sou a Fran Polini. E eu sou o Cláudio Ginglas. Dessa vez não Então, tivemos introdução em russo, né? Доброе утро, как дела, друзья? Aqui eu falei bom dia, né? Ou Добрый день, se você nos assiste à tarde, Добрый вечер, se você nos assiste à noite. E como vocês estão? Então, estamos começando mais uma edição do nosso Daily Tech. Se você caiu no nosso vídeo agora, a gente faz uma versão sempre breve, tenta ser breve, né, de atualizações no mercado cripto, robótica, tecnologias emergentes, Web3. A gente traz algumas notícias que sejam importantes, quentes aí para você se manter atualizado, se manter informado sobre os seus investimentos, tendências de mercado, análises preditivas, enfim. E sempre versões curtas, tá, pessoal? A gente tem uma conversa aqui horizontal, então sejam muito bem-vindos e convidados se vocês quiserem um dia participar. Siga a gente lá no nosso perfil no Instagram, estamos no TikTok também. E, sem mais delongas, quiser fazer uma introdução também, Claudinho? Não, acho que é para a gente ser breve mesmo, sempre no sentido de a gente trazer um conteúdo útil para quem está nos assistindo, tá? Isso, total. Então, só reforçando, né, pessoal, tem vezes que a gente traz mais notícias aqui que foram legais, aí saíram no fim de semana, saíram na semana passada. A gente tenta sempre manter uma janela de 1, 2 dias no máximo, né? Então a gente faz isso diariamente, até por isso do nome dele. Mas tem dias como este hoje que a gente não tem muitas notícias em volume, mas são pertinentes e estão dentro do escopo do que a gente gosta e pretende retratar aqui. Então, sem mais delongas, eu vou começar. Uma que eu vi, eu achei super importante, né, que é sobre o General Service Administration dos Estados Unidos. O país em si, ele está democratizando o acesso à inteligência artificial no setor público, com modelos de inteligência artificial. Eu já trouxe outras notícias referentes a isso, eu vou falar na sequência. Mas agora, por meio do GSA, o General Service Administration, eles estão criando um caminho, né, que permite às agências acessarem esses modelos de IA. Então, por exemplo, o Llama da Meta, que é o caso dessa notícia, sem precisar de longas burocracias, contratos longos, né, negociações de contratos que no setor público às vezes demoram um pouquinho, tem toda essa questão de viabilidade de um contrato, prazo, enfim. E como o Llama é open source e gratuito, não tem custo de licenciamento, então reduz o custo, o gasto, né, para os contribuintes. E aí, então, eles fizeram essa associação com a Meta, o que é uma vitória para a Meta, porque a OpenAI e o Google priorizam modelos próprios, né? E a Meta agora disponibilizando esse serviço para as agências federais dos Estados Unidos, ela tem como cliente de referência o governo dos Estados Unidos, né? E aí alguns pontos, né? Assim, as agências conseguem manter o controle total sobre os seus dados, né? Então, isso é bem importante em alguns contextos, assim, sensíveis, né? Quando a gente fala de manipulação de dados, algoritmos, enfim. Mas também é uma quebra de paradigma, porque a gente vem notando que essas grandes techs têm se associado ao governo americano justamente para não só ter viabilidade aí de contratos futuros, mas também para captação de dados, alianças estratégicas, né? O porquê atrás, né? Qual é o porquê atrás dessas negociações? Então, e também, né, além de ser um cliente de referência, esse modelo pode virar um exemplo global aí, né, fazendo com que outras organizações queiram se aliar aos Estados Unidos, mas outros governos também queiram adotar IA sem abrir mão da soberania, né, de governo em si. Então, em resumo, né, a Meta se associou aí ao General Service Administration dos Estados Unidos, democratizando o acesso de inteligência artificial no setor público,
fazendo com que as agências federais insiram esses modelos, né, o Llama da Meta, para que usem de forma sem burocracia, sem restrição, e aí abrindo mão aí para uma série de nuances que a gente pode discutir aqui, enfim. E sempre em nome da democracia, né? Democracia, né? Democracia. Como é que você fala? Tecnocracia. Por aí vai. Infelizmente, a gente vê o movimento dessas big techs sempre no sentido de dizer para o público uma coisa, trazendo uma narrativa, mas no fim das contas eles querem informação para nos monitorar e nos controlar. E, obviamente, acochambrados ali junto com o governo também. Não é à toa que eles têm tanto poder, tanto investimento, né? E só lembramos que a OpenAI, até esqueci de falar, né? A OpenAI fez isso, o Google já fez isso também, e assim, o custo que o governo tem para usar esses modelos de IA é irrisório. Então, a OpenAI, por exemplo, menos de $1. E o Google, se eu não me engano, cobrou 67 centavos para fazer essa implementação pelas agências federais. Então, esse retorno para as grandes techs, ele é simbólico, digamos assim, né? Só para dizer que tem um custo. Então, aí vem agora a Meta, também entra nessa guerra aí, nessa briga para fazer aliança com os Estados Unidos. E aí a gente sempre analisa no sentido do porquê, né? Porque tem dados ali, contexto sensível mesmo, para que essas grandes techs tenham acesso às informações pessoais, de civis, enfim, porque para lançamento de produtos, para vendas, né, tráfego, enfim, tem tudo isso envolvido. Show de bola. E essa tem outra notícia aí? Não, de minha parte só essa hoje. Vamos lá, eu tenho duas aqui. As duas têm um pouco a ver também com essa discussão sobre tendências, tá? E, incrivelmente, não é sobre os Estados Unidos. A gente costuma trazer aqui muita notícia dos Estados Unidos e China. Essa aqui, em específico, é sobre a União Europeia. É uma empresa chamada LexRoom, que ela levantou 19 milhões de dólares para escalar uma IA para o setor jurídico, né, por toda a Europa. E essa empresa em si, ela tem um olhar baseado no que a gente já falou aqui de Result as a Service, que é um modelo evolutivo do SaaS, né? Do Software as a Service, que hoje em dia as empresas, os investidores, eles têm um olhar de investir em empresas que entregam resultado ao invés apenas da plataforma. Então, na ótica legal, o que tem acontecido é escritórios de advocacia, eles têm um processo extremamente burocrático. E eles até tentam evoluir em termos de tecnologia, só que geralmente um pouco atrás do que o mercado evolui. E aí o que eles começaram a entender é que ao invés de investir em firmas de advocacia, faz muito mais sentido eles investirem em pessoas que queiram resolver problemas reais da ótica jurídica, só que entreguem resultado também, ao invés de apenas criar uma plataforma para otimizar o processo jurídico, né? E essa empresa LexRoom é exatamente isso. Ela traz essa implementação de IA no dia a dia para que empresas possam contratá-la direto e receber um resultado direto, ao invés de você ter que fazer um intermediário ali com uma empresa de advocacia, tá? Isso é bem interessante, porque mostra uma tendência dessa ótica de Result as a Service, não só nos Estados Unidos, como também na Europa, sendo que os investidores dessa empresa aqui, chamado Base 10 Partners, eles são do Vale do Silício, o que mostra uma tendência global de investimentos, né? Ou seja, até então sempre foi uma questão de investimento focado nos Estados Unidos para depois propagar para o mundo. Hoje em dia a gente consegue ver eles buscando empreendedores ao redor do mundo para executar projetos que eles conseguem entender como demanda americana no primeiro momento, para depois conseguir implementar isso, né, no sentido em outros mercados. Num passado existia uma empresa de investimento chamada Rocket, que era muito famosa por fazer copycats de empresas americanas na Europa, né? Eles ganharam muito dinheiro fazendo isso,
e agora a gente vê esse movimento cada vez mais rápido, principalmente em relação a essas tendências novas, tá? Então, esse é o primeiro cenário. A segunda notícia que eu tenho aqui, ela é sobre um celular da Samsung, o One UI 8.5. Ele é o celular que traz o maior nível de tecnologia da Samsung, principalmente referente à inteligência artificial. E ele tem uma funcionalidade bem interessante, que é com inteligência artificial, o próprio celular ele alterna entre Wi-Fi e mobile data, né? Ou seja, os dados de celular. Até então, a gente sempre teve um olhar do tipo, poxa, tá no Wi-Fi, vai conectar no Wi-Fi direto para poder ser mais rápido. Mas agora, com a ótica de 5G, 6G, muitas vezes o próprio dados do celular são mais rápidos. Então, esse celular ele faz ali a atribuição à questão da distribuição de dados para ser mais eficiente. E ele tem uma questão interessante, que é a conexão via Bluetooth, tá? E aí, por que isso é relevante? Porque recentemente muito começou a ser discutido sobre a questão da privacidade. E o Wi-Fi ou dados celulares, eles costumam ser monitorados por empresas que fornecem esses serviços. Já quando é por Bluetooth, você não tem esse monitoramento, e isso permitiu, por exemplo, a empresa BitChat, né? Um chat que é feito lá pelo Jack Dorsey, criador do Twitter, e tem como premissa justamente trazer essa ótica de privacidade. Aí você não só consegue ter uma comunicação P2P com pessoas, como você também consegue ter, num senso coletivo, a necessidade não, a liberdade de não se comunicar via internet, como, por exemplo, aconteceu lá no Nepal, né, que teve aquela revolução, e eles, ao invés de permitirem que a população utilizasse a internet, eles simplesmente cortaram a internet. Só que a população utilizou o BitChat e aplicativos afins, né, como o Signal, e utilizando outras tecnologias lá, conseguiram se comunicar e organizaram uma ofensiva contra o próprio governo. Então, olha aí como a gente está migrando para um mundo onde as coisas se tornam um pouquinho mais descentralizadas, permitem isso, né? Mesmo com a intenção dessas big techs de fazerem o monitoramento dos dados. Então, eu acho que sempre vai existir um olhar de controle por uma parte elitista, com uma parte que tem um domínio das informações e vão querer cada vez mais fazer esse controle acerca dos dados da população, mas sempre vão existir os rebeldes que vão tentar lutar contra, né? E eu espero estar no meio dessa galera aí para poder não ser controlado junto, né? A gente fala aqui muito sobre impostos, sobre taxas, e isso é uma coisa que eu acho pertinente. Porque o mundo cyberpunk ele é muito forte, né? Ainda bem. E todo esse movimento de ir contra o sistema tecnológico, aqui eu falo, tá, pessoal? Das grandes techs e do monopólio, né, do mercado por elas, é muito forte, né? Porque você fica, querendo ou não, refém, né? À mercê das decisões e das iniciativas delas. Então, por isso que eu sempre falo que o futuro ele é descentralizado, nessa perspectiva também, de você emancipar o indivíduo para que ele consiga driblar as ações que vêm verticais, né, de política, governo, grandes techs, como a gente fala aqui, para você realmente ter livre-arbítrio e arbítrio total sobre as suas decisões. E esse é um grande exemplo, né? O BitChat, como você falou, é um grande exemplo. Então, por mais que tenha ganhado destaque num contexto turbulento, como foi o caso do Nepal, o que a gente analisa aqui é o que pode ser feito com a tecnologia, né? O que a tecnologia representa em questão de tendência. E eu acredito muito que o futuro é descentralizado e veremos isso. Não é o que eles querem para a gente, né? Mas vamos lutar contra. É isso, galera. Fechou? Fechamos, pessoal. Obrigado. Agradeço aí a quem assistiu e não deixe de nos seguir lá no Instagram. A gente tem um outro tipo de conversa mais próximo com vocês no Insta, né, do que aqui no YouTube.
Mas estão sempre muito convidados a participar das nossas outras dailies, a gente faz sempre todos os dias, tá? E agradeço muito e até a próxima. Valeu, pessoal. Não esquece de seguir aí e acompanha a gente. Valeu. Tchau. Tchau.